Uma boa tarde a todos, saúde irmãos, com a paz do Senhor, espero que você esteja bem e mais uma vez temos a oportunidade de compartilharmos da palavra do Senhor. Você já percebeu como a Bíblia fala sobre abundância? Como nós temos textos, versículos, onde esse termo ele aparece e se repete? Isso é algo que me chama a atenção. É claro que muitos desses textos são usados de maneira errônea, por algumas igrejas, por alguns líderes por aí, para basear uma teologia de prosperidade, algo que não é correto. Evidentemente não é sobre isso que nós iremos falar, mas a respeito das bênçãos espirituais, dos valores eternos, dos tesouros eternos, de tudo aquilo que Deus nos tem concedido e nos tem concedido de maneira abundante. Você já experimentou certamente a sensação ruim quando você compra algo, por exemplo, um lanche, de fast food, onde você vê uma foto, com aquele lanche farto, bonito, e de repente você recebe lá o seu pacote e tem aquele lanche mirrado, ou mesmo com alguma outra coisa que a gente compre e você acaba se decepcionando, porque o tamanho, a quantidade não era bem aquilo que você estava imaginando. Nós ficamos frustrados, e pensamos, puxa, mas que avarento, que coisa, a gente está aqui pagando por algo e estão aí regulando a quantidade daquilo. Por sua vez, o contrário também acontece. Quando a gente compra algo, que vem ali uma porção farta, generosa, aquilo nos deixa felizes e a gente passa a recomendar isso para as pessoas, para as demais pessoas. E se eu te disser que Deus é generoso em tudo o que Ele faz? Tudo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele nos oferece, tudo aquilo que Ele nos concede é abundante, com generosidade. É em quantidade. Deus não é avarento, Deus não regula, a quantidade das coisas, e é sobre isso que eu quero falar com você, O tema da nossa mensagem é tudo em abundância, e eu quero te convidar a ler comigo o texto muito conhecido que está lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Nós vamos ler aí os versículos 7 até o versículo 11. Então eu quero que você me acompanhe aí na leitura. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim no versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Até aqui. Um texto muito amado e muito conhecido, onde Jesus se apresenta como o bom pastor, em contraste com o ladrão ou o mercenário, que simboliza falsos profetas, falsos messias, falsos pastores, que ao invés de serem generosos e abundantes no cuidado, no trato das ovelhas, estavam mais preocupados, como Jesus disse, em roubar, matar e destruir. Não é exatamente sobre isso que nós falaremos, mas eu quero focar naquilo que Jesus diz no final do versículo 10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No versículo 9 ele também diz, que ele dará pastagem, às suas ovelhas, aquelas que o buscam, que ouvem sua voz. Então a provisão, o cuidado de Deus em tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus não veio apenas para nos dar vida, mas ele veio nos dar vida com abundância, com generosidade. E eu quero ler, remeter a alguns outros textos que nos falam a respeito de abundância. Abundância em tudo aquilo que Deus nos dá.
Longe de esgotar o assunto, certamente eu não vou ler aqui todas as referências, mas quero ler algumas com vocês, como por exemplo, sobre graça e o perdão de Deus. Romanos 5:20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Um texto também muito conhecido, a graça de Deus que é abundante, o perdão de Deus que é abundante sobre as nossas vidas. Salmo 37:11 nos fala sobre paz. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nosso Deus é um Deus de paz, abundante. Segundo aos Coríntios 1:5, consolações. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, aquele que está em Cristo, ele sofre as aflições de Cristo, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. É o nosso Deus que nos consola e nos consola de maneira abundante. O Espírito Santo, diz lá em Tito 3, verso 6, que abundantemente ele derramou sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, que no próprio Evangelho de João vai ser dito que Deus não nos dá por medida, Ele nos dá abundantemente. Lá em Jeremias 33:6 diz que Ele nos dá paz e verdade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E por fim, para encerrarmos aí as citações, Efésios 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos. Você já percebeu como Deus é generoso? Como Ele é abundante naquilo que Ele nos dá? Ele nos tem dado muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, como está lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele tem feito por nós abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos dá vida em abundância, um Deus generoso. E o desejo dele é que nós também sejamos abundantes em tudo, Como, por exemplo, ele nos dá o Espírito Santo, mas o desejo dele é que nós busquemos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. E essa é uma ação que depende de nós. Ele já nos deu o Espírito, ele já nos deu todas as coisas liberalmente. Porém, depende de nós o sermos cheios, o buscarmos o enchimento com o Espírito Santo, como vai ser dito lá em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, sejam transbordantes do Espírito. Segundo aos Coríntios 2, verso 9, capítulo 9, verso 8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, aqui falando sobre generosidade, sobre liberalidade. Da mesma maneira em que Deus é generoso conosco e abundante, Ele quer que sejamos também abundantes em generosidade e em boas obras. Lá em Atos dos Apóstolos 4:33, diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O desejo de Deus é que em nós haja também a graça, abundante, para que possamos dar testemunho do seu evangelho e da sua palavra. Romanos 15:13, ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, para que nós possamos abundar em esperança, pela virtude do Espírito. O desejo de Deus é que sejamos sempre abundantes. E por fim, um texto que eu gosto muito, 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
né? Então, o desejo de Deus é que possamos retribuir a abundância, sendo abundantes, né? No ministério, no serviço a Deus, que é nossa forma de culto, nossa forma de adoração, né? Servi-lo, amá-lo, adorá-lo, obedecê-lo. Tudo isso deve ser feito abundantemente, assim como Ele nos tem dado tudo em abundância. É impossível nós lermos João 10, né, o bom pastor, e não remetermos ao Salmo 23, que é um salmo tão conhecido e tão amado também, onde nós temos mais uma vez a figura do bom pastor. O Senhor é o meu bom pastor. E lá no versículo 5 do Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui nós temos mais uma vez, né, a palavra transbordar, né, que nos remete à abundância, né? Deus está dando tanto, né, que faz com que o cálice transborde. E o cálice transbordante é o símbolo da provisão de Deus, uma provisão completa. Jesus é o único que pode nos satisfazer completamente em todas as nossas necessidades. Ele é a fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida abundante. E que bom saber que Ele é generoso e nos tem dado tudo, tudo, tudo com abundância. Ele nos deu, inclusive, sua própria vida. Deus não nos poupou nada. Aquilo que lhe era mais precioso, Ele também deu generosamente e abundantemente em favor de nós, para que nós tivéssemos vida. Como Jesus declara lá no capítulo que nós lemos de João: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Se hoje temos vida com abundância, é porque temos um Deus generoso e abundante em tudo, tudo, tudo que Ele nos tem feito, que Ele nos tem dado, que Ele nos tem proporcionado. E que possamos ser gratos por isso, porque Deus não nos dá nada por medida, mas nos dá tudo abundantemente. Que possamos nessa tarde agradecer e louvar ao Senhor e declarar que nós cremos nele, que nós confiamos nele, que Ele continua nos dando tudo aquilo que nós precisamos de maneira abundante. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e às vezes a gente não consiga perceber isso tão claramente, que nós tenhamos a certeza de que Deus continua nos dando todas as coisas e já nos deu todas as coisas livremente, generosamente e abundantemente em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua generosidade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas, porque não somos merecedores de absolutamente nada, mas tu és um Deus justo, um Deus santo, um Deus poderoso e, acima de tudo, um Deus misericordioso. Um Deus que, como diz na tua palavra, trabalha por aqueles que nele esperam. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Tu és o bom pastor, tu és aquele que deu a vida por cada um de nós, para que pudéssemos encontrar descanso, pastagem, sustento, vida em abundância. Nós somos gratos a ti, Senhor, e queremos retribuir de maneira abundante. Assim como nos amou e nos deu tudo de maneira abundante, nós queremos retribuir com abundância, servindo ao Senhor, transbordando realmente em boas obras, em obediência aos teus mandamentos, aos teus preceitos, levando o teu reino, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Usa-nos, Senhor, de maneira abundante, usa-nos, Senhor, e enche-nos com o teu Espírito, que nós possamos desejar isso e buscar isso, sermos cheios, sermos transbordantes e usufruirmos de todas as bênçãos espirituais que nos foram conquistadas em Cristo Jesus. Senhor, ajuda a colocarmos os nossos olhos fitos em Ti, na Tua palavra, na Tua verdade,
Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos tem impedido de enxergar essas verdades, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu e nos tem dado, para que possamos fixar os nossos olhos em Ti, no alvo, no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que não venhamos a nos perder, a nos desesperar pelas circunstâncias, mas que possamos viver essa vida abundante que foi conquistada para nós, pelo nosso bom pastor, o Senhor Jesus. Nós somos muito, muito, muito gratos a Ti, Senhor. O Senhor é muito bom sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, abençoando e curando aqueles que estão enfermos em nosso meio. Nós cremos num Deus fiel. Continue crendo no poder e na fidelidade do Senhor. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.